Irmãos, vamos então estudar a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11. Verso 28 diz assim, 1 Coríntios 11, o texto que o apóstolo Paulo fala, ensina sobre aí a ceia que a igreja de Corinto. O verso 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu quero ler também do verso 17 em diante, porque a gente precisa ver o contexto ali, que a gente vai entender melhor para chegarmos a esse texto aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Todos nós estamos com saudade de estarmos juntos, reunidos novamente, presencialmente aqui na igreja, principalmente celebrando a Santa Ceia juntos, né? Se estivéssemos num mês, tudo acontecendo normalmente, neste primeiro domingo estaríamos realizando juntos a Santa Ceia. Mas, pela graça, pela vontade de Deus e a situação, nós estamos aí em quarentena. Logo estaremos juntos novamente. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 em diante, diz assim a palavra de Deus: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que morreram, né? Vamos orar. Santo Deus, lemos a Tua palavra e estamos aqui para sermos direcionados por ela, aprendermos com ela, sermos corrigidos com ela, direcionados mediante o Espírito Santo de Deus. Ilumina-nos, Senhor Deus, usa, Senhor Deus, a minha vida, fala, Senhor Deus, ao seu povo, a todos aqueles, Pai, que estão ouvindo, traz a Tua poderosa palavra, para realizar a Tua vontade, os Teus propósitos, para glorificar o Teu nome.
nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ordem para a ceia. Examine-se, então coma e beba. Examine-se, então entre à comunhão à mesa do Senhor. A Santa Ceia, instituída pelo Senhor. O que a Bíblia ensina sobre a Santa Ceia e como participar da Santa Ceia? Vamos aqui aprender um pouco sobre a Santa Ceia, mas eu quero já antecipar a Santa Ceia, a comunhão com o Senhor, a mesa do Senhor, tá? Então, o que a Bíblia nos ensina? Aqui nessa ordem está: examine-se o homem a si mesmo, então coma, então participe dela, mas o autoexame. O que é a Santa Ceia e por que a ceia é do Senhor? Uma resposta a isso diz assim: é uma das ordenanças deixadas por Jesus. É um ato de culto. É a comunhão dos crentes com Cristo. É a comunhão entre os crentes. É a mesa da comunhão. É a mesa da comunhão. Observe o verso 17: vos ajuntais, né, as reuniões de vocês. Ele diz que reunis no mesmo lugar. Então, é a nossa reunião ali. É lógico que aqui Paulo está dando uma advertência. Quando vocês se ajuntam, não é para melhor, é para pior. Olha só a advertência que o apóstolo Paulo dá à igreja de Corinto, porque mostrando ali vários motivos por que é para pior. Então a ceia é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, é um culto ao Senhor, é uma reunião dos crentes com o Senhor Jesus Cristo pela fé, e é a reunião entre os crentes para participarmos ali do pão e do vinho. A pergunta 96 do nosso breve catecismo de Westminster, a pergunta é a seguinte: o que é a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor? E a resposta nos diz: a ceia do Senhor é um sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte. E aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento na graça. Essa é a resposta à pergunta do breve catecismo, que pergunta o que é a ceia do Senhor. E por que a ceia é do Senhor? Porque o Senhor a instituiu. Isso está bem claro. Por exemplo, em Lucas 22:19, tomando o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. E os textos que lemos de 1 Coríntios capítulo 11, 24 e 25, também vai falar a mesma coisa. Fazei isto em memória de mim. O verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de mim. Então a Santa Ceia foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, ordenada pelo Senhor Jesus Cristo, e tem ali alguns elementos que nos ensinam sobre a comunhão, a lembrança, o sacrifício, a comunhão com Cristo, a comunhão entre os irmãos, o que a ceia representa para a igreja. Logo depois da última Páscoa, a celebração da Páscoa que os judeus celebravam todos os anos, a última Páscoa que Jesus ali com os seus discípulos celebrou, ele instituiu a Santa Ceia. E logo em seguida, depois que ele instituiu a Santa Ceia, Jesus foi preso, julgado, condenado, crucificado, e tudo foi consumado. Tudo foi
cumprido ali segundo as promessas de Deus para o seu povo, e tudo por amor à sua igreja. O Senhor Jesus Cristo caminhando para aquela cruz e consumando a nossa salvação. A Santa Ceia é um ato de culto da igreja local, reunião, ali a gente vai para em memória de Cristo lembrar do seu sacrifício. É a comunhão dos crentes com Cristo pela fé, é também a comunhão entre os irmãos. Presta bem atenção nesses ensinos, nesses conceitos, nessas orientações que a Bíblia nos dá sobre a Santa Ceia. Sobre a Santa Ceia, a comunhão com Deus, a comunhão entre nós, a reunião dos crentes. A Santa Ceia é uma das ordenanças, sacramentos deixados por Jesus Cristo à sua igreja, e o outro sacramento que a igreja reformada, a igreja presbiteriana do Brasil, nós temos a Santa Ceia e o outro sacramento que é o batismo, que também foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a Santa Ceia é para os que são batizados. O batismo é uma profissão de fé, uma confissão da sua fé diante da igreja do Senhor e diante do Senhor, que você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Crê na palavra de Deus como única regra de fé para a sua vida. Crê no Deus que está presente conosco. A Santa Ceia e o batismo são os dois sacramentos. E o batismo podemos dizer que é o sacramento de iniciação. E a Santa Ceia, o sacramento onde você continua a professar a sua fé. A cada Santa Ceia você está professando que você crê em Jesus Cristo, crê na obra de Cristo para a sua salvação, crê no sacrifício do Senhor Jesus Cristo que morreu pelos seus pecados naquela cruz. Então você está professando a sua fé diante da igreja e diante do Senhor Jesus Cristo, através do batismo, através da Santa Ceia, os dois sacramentos que o Senhor Jesus Cristo instituiu e ordenou. Batismo e Santa Ceia são ordenanças, portanto, também são símbolos, e eles não salvam. Você participa do batismo e da ceia porque você foi salvo, e não para ser salvo. Você vem em obediência à palavra de Deus para ser batizado, porque Deus já te deu um novo nascimento, porque você entendeu a sua situação de pecador, porque você viu e creu no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e diante da igreja, como eu disse, diante de Deus, você vai no batismo professar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E a Santa Ceia é uma lembrança do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E aí então, tudo isso simboliza a nossa fé, o nosso novo nascimento, a nossa conversão, a nossa regeneração, aonde vamos em obediência nos batizarmos e professarmos a nossa fé, participarmos da Santa Ceia. Na Santa Ceia, Jesus escolheu dois elementos simples e comuns ali na sua época, e também simples e comuns para a nossa cultura, nossa época de hoje: o pão e o vinho, ou o pão e o suco de uva. E isso tudo ele escolheu para servir de símbolo do seu corpo, o pão, símbolo do seu sangue, do seu sacrifício, o vinho, o suco de uva. Então é símbolo do seu corpo e do seu sangue, que foi a oferta, o sacrifício pelo pecado para a salvação da sua igreja, dos seus escolhidos, do seu povo. Esses elementos permanecem sendo pão e vinho, sem qualquer transformação. Na Santa Ceia, o pão que simboliza o corpo do Senhor, o vinho que simboliza o sangue do Senhor, a substância não há transformação, ele continua sendo pão e continua sendo vinho.
O centro de toda a atenção na ceia é Cristo e seu sacrifício na cruz por nós, pecadores. E pela fé, relembramos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz para nos salvar da morte eterna, aquele sacrifício na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo declarou em João capítulo 6, verso 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Também no verso 51 do capítulo 6 do Evangelho de João, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu vou ao sacrifício, eu vou morrer na cruz para pecadores terem o perdão dos pecados. Ele diz também no verso 54 a 56 de João 6, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Tudo isso simbolizando a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, mas tudo isso por meio do seu sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e aquele que crê em Jesus Cristo e na obra que Ele realizou naquela cruz, tem a vida eterna e tem comunhão com Jesus e com Deus. Assim como Ele disse que Ele é a videira em João 15, e nós somos os ramos. Se a gente permanece nele, ele permanece em nós, e nós vamos dar muitos frutos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Autoexame, então, comunhão com o Senhor. Autoexame, então, participe da ceia. Autoexame, então, vá na direção do Senhor, confessando os seus pecados, para que possamos crescer e ter comunhão com Jesus, com Deus Pai, com a igreja do Senhor Jesus. Esses versos que eu li em 1 Coríntios 11 têm vários ensinos, e eu trouxe aqui alguns para que a gente entenda quando estivermos participando da Santa Ceia, se Deus permitir, porque se o Senhor voltar antes que termine essa quarentena, segundo a promessa dele, vamos participar da mesa do Senhor face a face com Ele. Mas se ainda Jesus não voltar, depois dessa quarentena, quando nos reunirmos outra vez, estaremos realizando, seja qual for o dia do culto, a Santa Ceia. E alguns ensinos desses versos que lemos, de 24 em diante, 1 Coríntios 11, queria compartilhar rapidamente com os irmãos aqui. Verso 24. Jesus, tendo dado graças, partiu o pão, e disse, esse é meu corpo. Jesus sempre deu graças em todas as situações a Deus. Então, precisamos aprender a sermos gratos, ou seja, precisamos entender o ensino da gratidão. Gratidão no dicionário é um sentimento de agradecimento por um bem recebido em relação ao autor, em relação àquele que nos deu algum bem, nos deu algo precioso, algo de bom para nós. Gratidão, reconhecimento. Então, vai aqui uma pergunta para nós, quando eu vou para participar da ceia, mas não só quando eu vou para participar da ceia.
No meu dia a dia como cristão, eu vou orar, eu vou ler a palavra de Deus, ou eu vou trazer o meu dízimo, ou eu vou levar um folheto, pregar a palavra. Será que eu faço isso tudo com o sentimento de gratidão a Deus pela minha salvação, pelo que Cristo fez naquela cruz? Eu tenho esse sentimento de gratidão, esse reconhecimento dentro de mim? Eu quero que você pense o seguinte: se você só tem esse sentimento de gratidão durante, ou seja, antes de participarmos de uma santa ceia, literalmente, eu acho que você precisa entender melhor o estado que você estava. Se você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, e se você não tem esse sentimento de gratidão, e esse sentimento de gratidão não está crescendo na tua vida constantemente, em qualquer lugar, você precisa entender mais sobre o estado que você se encontrava. A Bíblia diz que somos pecadores porque somos descendentes de Adão e Eva. Isso significa que nascemos pecadores. E se nascemos pecadores, o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Então o estado do pecador é morto espiritualmente e estamos caminhando por uma eternidade sem Deus. Esse é o estado. A consequência, o salário do pecado é a morte. A consequência, ela é presente e ela é futura, ela é eterna. Consequência do estado, a consequência do pecador, do estado de pecador, é a morte, morte eterna. O salário do pecado é a morte. Mas lembre-se, você nunca esteve no inferno. Espero que nunca venha a conhecê-lo. Mas lembre-se o que Jesus Cristo diz sobre essa consequência eterna. Lá ele diz que o verme não morre e o fogo não se apaga eternamente. Na situação ali do rico e do Lázaro, quando o rico morre e vai para o inferno, ele diz que ele está atormentado. Então, se eu não tenho ainda um sentimento de gratidão, e se esse sentimento de gratidão pela minha salvação não está crescendo, pode ser que eu não entendo ainda, não entendi ainda do estado, da consequência e do caminho que Deus em Jesus Cristo me tirou. E Ele me tira desse caminho, desse estado, simplesmente porque Ele quer. Não há nada em você de digno, de bom, que te leve a mudar desse caminho. Não, simplesmente porque Ele quer, segundo a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor. Ele tira e coloca agora no caminho da graça, no caminho da luz, no caminho do Filho, da vida eterna, de todas as bênçãos prometidas em sua palavra. Então, primeira coisa, gratidão. Em memória de mim, lembrança, recordação. A ceia é um momento de lembrarmos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, do favor que recebemos mediante sacrifício, mediante sangue derramado, mediante coroa cravada, mediante cravos em seus punhos, em seus pés, mediante morte do perfeito, do Deus que não pecou, no seu lugar, no meu lugar. Lembrança da cruz, lembrança do sacrifício. A ceia também, como diz no verso 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia, o culto da ceia é a anunciação de salvação mediante o sacrifício, mediante
o amor de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. É a anunciação, é a proclamação da boa nova. Jesus Cristo morre pelos nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós também temos que nos lembrar que nós somos arautos de Deus, ministros da reconciliação, convocados, e a nossa responsabilidade agora de continuarmos a proclamar, não só no culto de Santa Ceia, mas aonde quer que eu esteja andando, proclamar a salvação em Cristo Jesus, mediante o sacrifício, mediante o derramamento de sangue naquela cruz, na cruz do Calvário, para nossa salvação. A Santa Ceia, aqui também nos ensina o texto aqui de Paulo, em 1 Coríntios 11, no verso 26, até que ele venha proclamar gratidão, a comunhão, até que ele venha, até que Jesus venha, a esperança. Alguém escreveu sobre isso e diz o seguinte: a ceia refere-se ao passado, trazendo à memória o sacrifício de Jesus Cristo. A ceia refere-se ao presente, quando a boa nova está sendo pregada. E a ceia refere-se ao futuro, garantindo que Jesus voltará. Confiança nas promessas de Jesus e atitude de espera. Como temos esperado o Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha, proclamando o Evangelho, sendo gratos a Deus, obedientes à Sua palavra, fiéis a Ele, obedientes, desenvolvendo os nossos dons no serviço e na edificação da igreja, amando a Jesus Cristo, amando a igreja, reunindo-nos à mesa do Senhor, examinando-se a si mesmo, gratidão, lembrança, proclamação, esperança. E por fim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se. Aproveite esse tempo, até chegarmos a novamente estarmos nos reunindo para a Santa Ceia real ali, juntos. Examine-se a si mesmo. Creio que o que mais falta é isso. Nós examinarmos-nos a nós mesmos. Por que que eu falo isso? Porque não é fácil. Porque se você se examina com as suas lentes do egoísmo, você vai ter problema, você não vai conseguir discernir. Você não vai ver o que precisa ver. Se você se examina a si mesmo com as lentes dos seus ideais, porque você ama esse mundo, você idolatra algumas coisas desse mundo, algumas pessoas desse mundo, você não vai conseguir examinar-se bem. Se você examina-se a si mesmo com a sua lente do legalismo, da religiosidade falsa, você não vai conseguir examinar-se bem. Examinar é analisar com atenção, com minúcia, sujeitar-se a exame, sondar, analisar a própria consciência. Mas com essas lentes, você não vai conseguir se examinar bem. E vai ter uma visão errada. E aí você chega diante da Santa Ceia, uma visão errada do sacrifício de Jesus, uma visão errada da comunhão dos crentes. Então você vai participar da ceia indignamente. E isso não é bom. Não é bom. O Salmo 26, verso 2, o salmista,
ele ora o seguinte: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. O Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração e prova-me. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Para você conseguir examinar-se bem, primeiro precisa de humildade. Precisa de humildade, de quebrantamento, de contrição. De reconhecer que você não é digno, de reconhecer que a natureza, o pecado, ele atingiu todas as áreas da sua vida. Por isso que para você se examinar corretamente, você precisa recorrer a Deus e a sua palavra, Sonda-me, examina, Senhor, revela, disciplina-me, Senhor Deus. Corrige-me. Quer um avivamento na sua vida? Quer um avivamento na sua igreja? Se humilhe diante do Senhor. Deixando todas essas lentes que você coloca para se autoexaminar. E vá diante do Senhor nu, totalmente dependente, para que Ele possa dizer para você: ó, você é egoísta, ó, você é mentiroso, ó, você é adúltero, ó, você é ladrão, mas vem aqui, eu vou perdoar os seus pecados. E a gente vai começar a caminhar junto. Vem aqui participar da minha mesa. Deixa o sacrifício de Jesus Cristo, que levou os nossos pecados e as nossas transgressões. Creia nisso. E seja liberto dessa hipocrisia. Porque se você for diante da mesa do Senhor, se você for até diante da oração simples, se você não for com o coração correto, você só traz juízo para si, porque é hipocrisia. A realidade com a prática, né? O rito com a prática está desconectado. A Santa Ceia chama a gente para uma comunhão com Deus e com o seu povo, mas a divisão, há tudo de contrário que Paulo fala ali aos Coríntios. A participação indigna a que Paulo se refere aqui está relacionada ao comportamento partidário e egoísta dos cristãos da igreja de Corinto, que contradizia o espírito da ceia, que é comunhão e unidade. Comunhão e unidade. Cada um toma antecipadamente. Divisões, a reunião para pior, não é a ceia, diz Paulo. Há quem tenha fome, há quem se embriague. Olha só, cada um só pensando em si mesmo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, divisões para todo lugar. Mas a Santa Ceia é um só Espírito, é uma só palavra, é uma só fé, é um só Senhor, é um só Salvador. O Espírito é diferente. Examine esse homem a si mesmo. Então, assim coma do pão e beba do cálice. A ceia representa, entre outras coisas, a comunhão da igreja entre nós, irmãos. Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão, Jesus Cristo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai, não para melhor, e sim para pior, diz Paulo à igreja de Corinto. É tão triste receber uma carta dessa, receber uma notificação dessa. É tão triste. Mas é
para o bem da igreja, é para o bem da comunhão com o Senhor, para recebermos as bênçãos da ceia, do corpo, do sangue do Senhor. Ao partirem o pão, símbolo do corpo de Cristo, relembravam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e declaravam ser membros uns dos outros, porém na prática negavam essa unidade que professavam na ceia. Dessa forma, profanavam o corpo e o sangue do Senhor. De modo que qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem e os que já morreram, porque o Senhor estava disciplinando a sua igreja. E eu digo isso porque a gente pensa que essa carta foi escrita lá para os coríntios e acha que Deus mudou. Não. Muita coisa pode estar acontecendo entre nós, porque estamos participando da mesa do Senhor indignamente. Indignamente. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e ele diz, e não poucos que dormem. Olha só, observe os muitos e não poucos. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que morreram. Consequência da disciplina do Senhor, a igreja de Corinto. Irmãos, devemos ter bem claro em nossa mente o texto, o ensino aqui que proíbe que o homem coma e beba indignamente, não deixa fora o pecador que é consciente do seu pecado e toma as atitudes ensinadas por Deus, arrependimento e fé, conserto, e posteriormente toma do pão e bebe do cálice. Não deixa fora o pecador que tem consciência do seu pecado e deseja se reconciliar com o Senhor. Um pastor, ao ver uma irmã que estava resistindo a tomar do cálice, ele disse, apanha, toma, mulher, é para pecadores, é para ti. Presta bem atenção. Se a mesa de Cristo fosse só para gente perfeita e digna, nenhum ser humano poderia participar dela. Se a mesa do Senhor Jesus Cristo fosse só para gente perfeita e digna, ninguém jamais poderia se aproximar dela. Nunca a comunhão com o Senhor, a mesa do Senhor, nunca está fechada para o pecador arrependido, contrito, para o homem que deseja ter uma relação com Deus mediante Jesus Cristo, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. O caminho está aberto. Seus pecados serão perdoados e você terá ali a comunhão e as bênçãos da morte, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Como diz o profeta Isaías, venha, arrazoemos, Deus convidando o seu povo. Se vocês se arrependerem dos seus pecados, embora os seus pecados sejam como a escarlate, né? o vermelho, ficarão brancos como a neve. Se vocês vierem a mim, arrependidos dos seus pecados, eu vou perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Então, irmãos, a participação digna na ceia do Senhor
deve nos levar a considerar nesse autoexame o que ela representa, a ceia. Ela representa o sacrifício de Cristo, o sacrifício que Cristo conquistou para a nossa reconciliação com Deus. Porque por sermos pecadores, não temos como pagar a dívida do pecado. A Deus não temos, tá? Então era impossível. Então Deus, no seu plano de salvação, então envia o seu Filho Jesus. O próprio Deus se fez homem e caminhou como homem, sem pecado, e foi morto. Ele não pecou, mas ele foi morto. Então ele recebe sobre ele os nossos pecados, é o nosso substituto, e assim podemos ter a salvação mediante a obra de Cristo. Se crermos nisso, se dependermos disso para a nossa salvação. A participação digna na ceia do Senhor deve nos levar a considerar o que ela representa. Também sermos testemunhas da boa nova, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo em favor dos pecadores até que Ele venha. Então agora você, como salvo, você é testemunha do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Também precisamos considerar a comunhão entre os membros da igreja, conquistada por Cristo através da sua morte naquela cruz, nos unindo em um só corpo. O povo de Deus é o povo de Deus que está aqui, que estará com Ele na sua presença na glória eternamente, de todos os povos, etnias e línguas. Santo, santo, santo é o Senhor. Esse povo que Ele está reunindo é o mesmo povo que estará eternamente com Ele. E por fim, a ceia que participamos hoje, pela fé, com esses elementos, simbolizando o sacrifício de Jesus Cristo, é uma antecipação do momento em que cearemos com o Senhor na glória celeste, aonde a morte não existirá, e toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Precisamos ter bem claro isso em nossa mente. Nesse autoexame, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E o pão que eu darei, que Ele deu pelos pecadores, é ali o seu corpo e o seu sangue vertido naquela cruz. Então eu pergunto para você que está me ouvindo aí, você já participou de uma santa ceia? Se já participou, você participou entendendo as verdades que a Santa Ceia nos ensinam? Já participou examinando-se a si mesmo? Você já foi batizado? Se não, primeira coisa, arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Creia somente no que Ele fez por você naquela cruz e entregue a sua vida a Ele agora. Creu, recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, agora precisamos seguir a Jesus Cristo. E em obediência, você procure uma igreja que pregue fielmente a palavra de Deus, que ministre fielmente os sacramentos, batismo e santa ceia, e que haja ali a santidade naquela igreja, ou seja, que seja sempre uma igreja bíblica. Busque a direção daquela igreja para estudar a palavra de Deus, entender o que é o batismo, entender melhor o que é a santa ceia, o que é a vida cristã, o que é o pecado, o que é os deveres do cristão,
a esperança da vida eterna, o que é a morte eterna, e assim, obedecendo a Deus, seja batizado e participe da Santa Ceia. Mas você já pode participar orando a comunhão com o Senhor, confessando os seus pecados, se arrependendo, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Entre no teu quarto, conversa com Ele. O Senhor diz que se a gente buscar de todo o coração, nós acharemos. Agora você que participa de Santa Ceia, que é membro de uma igreja, que é batizado, não se esqueça. E tenha uma vida de autoexame. Sempre se examinando, mas com as lentes da palavra de Deus. As lentes da palavra de Deus. Seja grato pela salvação em Cristo Jesus. Proclame o Evangelho. Ande proclamando o Evangelho. Persevere na vida cristã, no poder e na dependência do Espírito Santo. E espere pelo momento em que cearemos com o Senhor. Examine-se sempre. Então tome do pão e coma do pão e tome do vinho, do cálice, da comunhão com o Senhor e das bênçãos prometidas a nós, da salvação eterna e a bem-aventurança da vida em Cristo Jesus, que já presenciamos flashes dessa vida que Deus nos oferece na eternidade com Ele. Que Deus abençoe a sua vida e que possamos sempre depender dEle, a começar por nossa salvação e a nossa santificação. Oremos ao Senhor. Santo Deus, te louvamos, somos gratos, Pai, porque não merecíamos, não somos dignos da nossa salvação, mas o Senhor, pela Tua graça e Tua misericórdia, nos deu nova vida e tem cuidado da Tua igreja, e o Senhor é que nos salva e garante a nossa salvação mediante a cruz, mediante ali o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia e está à destra de Deus intercedendo por nós, mas assim como Ele foi, Ele voltará. Estaremos para sempre com Ele. Pai amado, somos gratos por isso. Fala com a sua igreja. Abre os olhos, Pai, da tua igreja, Senhor Deus, para sempre, cada um de nós, examinarmos-nos com as lentes da palavra de Deus, com a iluminação do Espírito Santo em nossa mente e em nosso coração, para vivermos com integridade, com sinceridade, diante do Senhor e diante dos irmãos. Pai, ainda peço por essa situação de pandemia. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Não sabemos quanto tempo o Senhor vai permitir isso. Mas, Senhor, esteja visitando cada irmão e trazendo o necessário, Senhor Deus. Se revele, Senhor Deus, a eles. E nos ajuda na direção da tua igreja, Pai. E aqueles que estão nos ouvindo, que não são batizados e não participam de Santa Ceia, Senhor, conduz a vida deles, a tua igreja, a tua santa igreja, Senhor Deus, para que eles possam estudar a tua palavra, crescer na tua palavra e estarmos participando juntos da mesa do Senhor. Louvado seja o teu nome. Glorifica o teu nome na minha vida, na vida do teu povo, Senhor Deus. Em nome de Jesus. E que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Nós oramos em nome do nosso Salvador, que foi crucificado e nos dá a salvação, o perdão dos pecados, Jesus Cristo. Amém.